Obras do Calemba 2 continuam a causar danos à mobilidade urbana. Ordem dos Médicos de Angola, com mais de 10 mil inscritos, apenas 1.398 com direito ao voto. Decado, trabalhos arrancam nesta quarta-feira. Fórum de alto nível analisa em Tóquio os grandes desafios do continente africano. Fundação Israelita acode centenas de famílias com crianças portadoras de necessidades especiais. Hoje é terça-feira, 19 de agosto de 2025. O Girassol Jornal começa agora. Olá, boa noite. Embora a intenção seja garantir um fluxo rodoviário mais eficiente e melhorar a drenagem na região, as obras do Calemba 2 continuam a causar transtornos aos condutores e à mobilidade urbana. Prejuízos vão desde morosidade na circulação rodoviária e danos às viaturas. Domingos e Ilídio contam que passaram por vários transtornos com o encerramento da via do Calemba 2, tanto sentido Camama como atualmente 11 de novembro. É só que essas obras têm nos prejudicado muito, como nos táxis e também as áreas públicas para nós passarmos. E devido também à água que quando chove, aqui torna-se mesmo uma enchente, a estrada e os carros também nós ficamos aflitos para nós passarmos. É muito difícil na época da chuva porque eles também ao cavar não só prejudicaram a estrada, como prejudicaram também os nossos bairros. Eles retiraram o lodo da terra e fizeram como entulho. Quando chega aquela época da chuva é mesmo nós difícil sairmos. Com certeza, muito constrangimento mesmo, muito constrangimento. Chegou a época chuvosa e com certeza aqui haverá pouca mobilidade de viaturas. Trabalhadora do setor da saúde, Gisela teme que com as chuvas os gastos com a viatura dupliquem. É um problema sério, quase a minha viatura, todos os meses eu tenho que ir no mecânico. Tenho que trocar as cruzetas, rolamentos, o copo está sempre a estragar. Eu tenho que trabalhar, não posso trabalhar em casa, é só da saúde. Imagina tempo chuvoso, como é que fica? Tempo de cacimbo, eu vou ao mecânico mensalmente uma vez, tenho que trocar cruzetas, rolamento, o copo. E durante o tempo chuvoso, como é que fica? Já o motociclista Maninho Abel afirma que está cada vez mais difícil se manter na profissão. Nossa via está fechada, estamos a passar mesmo nos morros, aqui já não está nos facilitar mesmo, gasto muito, já não estou conseguindo mais guardar alguma coisa assim. No entanto, Elídio fala dos benefícios da requalificação das vias. Haveremos de reduzir os gastos dos acessórios dos carros. Então gostaria mesmo que o governo velasse por isso, para ver se requalifica bem essas vias, porque essa é uma via, se tu veres que sai da Pumangol, dá acesso a 11 de novembro. E haveria de reduzir o congestionamento em outras vias da localidade daqui do município da Camama. Dados do Instituto Nacional de Estatística indicam que no primeiro semestre de 2025, 8 em cada 10 obras iniciadas em Angola estavam paralisadas. As dificuldades na zona do Calemba 2. Com a abertura oficial da Estação das Chuvas, a equipa de reportagem da Rede Girassol visitou as valas a céu aberto do bairro Terra Prometida, Vila Quiage, no município da Camama, e nos Zangos 1, 2 e 3. Por estes locais, os moradores clamam por ajuda, uma vez que por longos anos são invadidos pelas águas das chuvas, com relatos até de mortes. Já se passaram 4 dias desde a abertura oficial da época chuvosa no país. Numa ronda efetuada pela nossa equipa, os moradores Gonçalves e Anacleto mostraram-se preocupados com o estado das valas a céu aberto. A nossa época de chuva aqui tem sido muito constrangedora devido à nossa vala, que está um pouco a céu aberto, e os desertos que nela se encontram. Quando as chuvas começarem, a entrada desse bairro dificulta, tanto para os automobilistas, até para pessoas. Essa vala enche, muitas vezes quando enche, conforme estão a ver, a ponte desaparece com as águas. É sempre assim, é sempre assim. Essa vala foi pequena e foi alastrando. As valas do Zango 1, 2 e 3 já foram protagonistas de vários incidentes que levaram à morte adultos e crianças. Ainda assim, João Canhosa conta que nenhuma medida foi tomada para resolver o problema. Um grupo de 4 pessoas
a vala estava cheia de água, vinham de uma viatura, despenharam-se aqui e morreram aqui nesta vala. 4 pessoas no tempo chuvoso, que essa vala é um perigo. Na época da chuva não se consegue passar de um lado para o outro. É um perigo, tem que ter acontecido isso. Mas os moradores têm se reclamado e nunca conseguimos, até hoje, não tem havido soluções para como poder, então, tirar este perigo aqui. Moradora há 7 anos do bairro Terra Prometida, fase 3 do condomínio da Juventude, no município da Camama, Madalena explica que anos após anos, o cenário é o mesmo, lixo e casas inundadas. Nós aqui estamos a sofrer mesmo assim. A vala está feita, mas sempre a água tem aquela tendência de passar e entrar dentro das casas. Esse largo todo aqui fica cheio de água. A minha casa, o quintal, todo lado fica cheio de água. Além da água, também os mosquitos aqui, desde que fizeram a vala, nenhuma manutenção vem fazer na vala, não vem fazer limpeza na vala. A vala toda está cheia de lixo, mosquitos. Aqui nós sofremos mesmo com mosquito. Você pode comprar Shertox e meter dentro da casa, mas mesmo assim não resulta nada. A ponte mais próxima fica a mais de 1 quilômetro da casa dos moradores. Madalena afirma que as crianças usam o interior da bacia de retenção como caminho, o que coloca em risco a vida dos menores. Mas as crianças passam aqui da vala, eles pegam, ficam a fazer escorregadinho, ficam a escorregar aqui debaixo da vala. E você fica a gritar, aí não, isso é perigo, tão pior mais tempo da chuva, mas mesmo assim não tem medo essas crianças aqui brincarem na vala. E é um perigo para nossas crianças que nós temos aqui. A época chuvosa foi aberta oficialmente dia 15 de agosto. O município dos Molenvos, localizado a 25 quilômetros de Luanda, apresenta sérias dificuldades no acesso a serviços básicos e infraestruturas, realidade que instaura o medo no seio dos moradores. Entre as principais queixas está a ausência de água canalizada. A água pagamos praticamente 100 kwanza. 100 kwanzas, antigamente era 50, mas agora parece que subiu por 100. E a energia da rede pública? Não temos pré-pago, só temos privado. E estamos a pagar 5.000 kwanza mensal. Não sei agora, que parece que ouvimos que vamos pagar 6.000 kwanza. Escola para as crianças, porque muitas crianças que estão aqui não estão a estudar. No domínio das vias de acesso, os automobilistas lamentam o estado degradado das estradas e o surgimento de ravinas que dificultam a circulação e aumentam os riscos de acidentes. É mesmo daqui até Mamã Gorda, é mesmo risco de verdade. Até quando chove já é o pior. Os carros só terminam lá em cima, onde chamam Cantina Amarela, ou ainda na Tia Chica. De lá para cá venham mesmo a pé. Muito mesmo. Aqui terminais não demora. Mola não demora, quer dizer, constantemente aqui, essas reparações. Você ganha dinheiro hoje, amanhã põe na viatura, porque os gastos são demais. Os moradores pedem que, a par da construção da nova ponte que vai ligar os Molenvos a Cacoaco, seja igualmente dada prioridade à reabilitação das estradas locais. Nós estávamos a pedir, quando asfaltarem a estrada, isso vai melhorar. Já estão a meter a ponte, também isso mesmo já está a melhorar. Falta só já mesmo acabarem a ponte para nós começar já a passar. É que nós queremos, porque do jeito que estava mesmo aqui, estava muito mal mesmo. Nós mesmo aqui, até às vezes chorávamos quando passávamos mesmo aqui na ponte. Você às vezes quer ir trabalhar, não tem como. As pessoas não conseguiam ir trabalhar. Caso a via é péssima. Só mesmo nesta via aqui, só trabalha carrinhas, assistência dupla cabina, ou então um Dina 250. O IAC aqui, 6 meses, arrebentou. Está mesmo, olha. Aqui só há buraco e pedra. Ou passa por cima da pedra, ou passa no buraco. Tirando isso, está mesmo péssimo. A criminalidade continua a afetar a zona, mesmo com esforço comunitário para erguer um posto policial. Esse projeto já vai há bastante tempo, já está a caminho quase de 5 anos. Mas não se faz sentir. O que falta aqui é o pessoal. Temos pouca polícia. Suponhamos, eu no meu setor tenho lá um posto policial. Para vir atender a demanda de 13 mil habitantes, são polícia, não chega. Temos casos a sério. A população clama por atenção efetiva das autoridades, de modo a garantir melhores condições de vida, segurança e mobilidade para os habitantes do município dos Molenvos, que dista a 25 quilômetros da capital de Luanda. Setor financeiro não bancário. Dados de desempenho apresentados em Luanda pelo Banco Nacional de Angola. Em destaque.
Na Huila, os municípios da província querem garantir parcerias e investimentos durante a Expo 2025, evento que arranca nesta quarta-feira no Lubango, com cerca de 500 expositores. As potencialidades dos setores da agricultura, pecuária, turismo e rochas ornamentais das várias regiões da Huila devem estar em destaque. Os municípios da província da Huila esperam garantir parcerias e investimentos na Expo Huila 2025, no evento que arranca esta quarta-feira no Lubango, com cerca de 500 expositores. As potencialidades dos setores da agricultura, pecuária, turismo e rochas ornamentais das várias regiões da Huila vão estar em destaque. Pata traz um pouco daquilo que é o seu potencial, portanto, ela vai dando passos em relação àquilo que é o seu posicionamento a nível do contexto da província, no que toca, sobretudo, ao fomento do turismo, da agroindústria e também dos projetos sociais, e um pouco disso que a Pata quer trazer aqui para essa edição da Expo Huila. Espera-se que haja gente interessada para explorar esse potencial que, diga-se, é bastante atrativo. O Oque é um dos mais novos municípios da província e quer ter uma participação exitosa com a apresentação do seu potencial produtivo com realce para os tubérculos e cereais. Vamos trazer o nosso potencial agrícola, que é o nosso forte a nível do município. Aqui estamos a falar propriamente da produção de tubérculos como a batata doce, hortaliças como o repolho e cereais. Aqueles que visitarem o stand do município do Oque possam perceber a nossa riqueza e, de certa forma, despertar o interesse para investimento. E também, como não podia ser diferente, esperamos vender um pouco daquilo que vamos trazer aqui para expor. Já o município do Lubango, que participa tradicionalmente na Expo Huila, aposta na indústria e no turismo para tornar mais conhecidos os encantos da cidade. Temos dois grandes temas. O primeiro é a indústria transformadora, o segundo é o turismo. Na perspectiva do turismo, nós queremos trazer não o Lubango com os seus pontos já conhecidos, mas queremos trazer a perspectiva da mensagem de que o Lubango, por si só, a sua cidade constitui uma cidade turística. Os ativos das instituições financeiras não bancárias aumentaram 60% para 191,21 mil milhões de kwanzas no primeiro trimestre deste ano, face aos 151 mil milhões do ano passado. Luanda, com 50%, continua a ser a província do país com maior volume de transações a nível das instituições financeiras não bancárias. Os dados foram avançados na manhã de hoje pelo Banco Nacional de Angola durante a conferência sobre procedimentos para o exercício de atividade no setor financeiro não bancário. A atividade do setor financeiro não bancário continua concentrada na província de Luanda, onde existem 50% das empresas do setor. Os dados foram avançados nesta terça-feira pelo Banco Nacional de Angola durante a conferência sobre procedimentos para o exercício de atividade no setor financeiro não bancário que aconteceu em Luanda. O governador do Banco Nacional de Angola, Tiago Dias, afirma haver a necessidade de se investir na disseminação da educação financeira para a desconcentração do setor. A atividade do setor financeiro não bancário angolano continua concentrada na província de Luanda e em setores não produtivos, persistindo a necessidade de intensificarmos os esforços conjuntos na promoção de oportunidades de negócio e na disseminação da educação financeira da população. Durante a conferência realizada pelo Banco Nacional de Angola, que juntou empresários e investidores, foram abordados os desafios, perspectivas, regras e procedimentos para o licenciamento da atividade. Ciomara Aebo, técnica de supervisão jurídica do Banco Nacional de Angola, destacou os requisitos para a concessão de uma instituição financeira não bancária. Os requisitos para o licenciamento de instituições financeiras não bancárias são aqueles que estão plasmados no aviso 6/24, relativamente à existência do capital social, o objeto social, a capacidade financeira dos proponentes ou dos interessados e demais elementos como o Estatuto da Sociedade, o plano de negócios. A Comissão de Mercado de Capitais aponta como maiores desafios os constrangimentos no licenciamento das entidades. Os principais
prendem-se com questões legais, de conformidade legal, nomeadamente de identificação, questões ligadas à origem dos capitais para a constituição destas sociedades e questões mais operacionais ligadas à criação de condições para o exercício da atividade, nomeadamente em termos de pessoal e meios técnicos para o exercício da atividade, independentemente do setor em que estiver a operar. A ARCEG, na condição de regulador, traz elementos principais para que os investidores possam investir neste mercado. Nós aqui trazemos os requisitos de licenciamento, quer numa perspectiva daquelas que são as principais questões colocadas pelo mercado, pelos investidores, quer aquelas questões de elemento de análise do regulador, que podemos indicar, por exemplo, se por um lado o investidor está muito preocupado com os requisitos de capital social mínimo, o regulador está muito preocupado com a origem dos fundos, porque agora que o país está todo virado para a matéria de branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo, é para o regulador muito importante fazer análise desses elementos. Atualmente, o Banco Nacional de Angola tem a supervisão de 69 instituições licenciadas e 17 operadores de microcrédito. O Gabinete Provincial das Finanças da Lunda Sul realizou nesta terça-feira um seminário técnico dedicado às instruções para a elaboração do Orçamento Geral do Estado, referente ao exercício econômico de 2026. O Gabinete Provincial das Finanças na Lunda Sul realizou nesta terça-feira um seminário sobre as instruções para a elaboração do Orçamento Geral do Estado de 2026. O encontro tem como objetivo reforçar as capacidades técnicas e garantir uma maior eficiência e alinhamento com as prioridades nacionais. Este encontro é fundamental no processo orçamental, pois reúne os principais atores da administração local em diálogo técnico, estratégico, sobre as diretrizes que devem orientar a construção do próximo orçamento. Durante o seminário, foram abordadas as novas diretrizes definidas pelo Ministério das Finanças, com destaque para as necessidades de melhor planeamento, gestão responsável dos recursos públicos. O Orçamento Geral do Estado é o principal instrumento de operacionalização das políticas públicas e a sua qualidade define o alcance das ações do Executivo. É o bem-estar das nossas populações e a sua preparação deve obedecer o rigor técnico, o respeito à legalidade, visão estratégica e um forte sentido de responsabilidade coletiva. Para os administradores do Moanguege e Muriege, a iniciativa visa assegurar que os processos de elaboração do OGE 2026 ocorram de forma mais transparente e participativa. Esse seminário de elaboração do OGE 2026 para o município de Moanguege vem num momento muito importante, tendo em conta que vamos conseguir sair aqui com grandes ferramentas para aquilo que é a questão sempre da transparência, da execução do orçamento. Estamos aqui neste seminário para que possamos servir bem o nosso povo, a nossa gente, homens e mulheres do Morejo, ao qual temos várias perspectivas, várias visões para o ano 2026. Como deve saber, nós fomos dados essa responsabilidade no princípio do ano, começamos no meio do ano econômico, mas deu para fazer uma análise, um diagnóstico real daquilo que é o Morejo e vai dar para se ver melhor com este seminário. Com esta ação formativa, o Gabinete Provincial das Finanças da Lunda Sul reafirma o seu compromisso com a boa governação financeira. Profissionais de medicina denunciam inúmeras irregularidades no processo eleitoral em curso na Ordem dos Médicos Angolanos. Dentre as anomalias apontadas pelos médicos que participaram nesta segunda-feira no Girassol Debate está a nomeação da Comissão Eleitoral, quando a mesma deveria ter sido eleita em Assembleia Geral dos Médicos. São 4 os médicos que se perfilam na luta pelo cadeirão máximo da ORMED, a Ordem dos Médicos de Angola, para o triênio 2026-2028.
Trata-se do ortopedista Pedro da Rosa, da médica gineco-obstetra Eurídice Xongolola, da endocrinologista Manuela Sande e da especialista em reumatologia Jovita André. No entanto, o processo em curso já nasce com inúmeras irregularidades, desde a falta de legitimidade da Comissão Eleitoral, que não é do consenso dos profissionais, como refere o médico neurologista Miguel Bittencourt Mateus. O primeiro processo eleitoral foi disputado muito tarde, já fiz essa afirmação, né? 3 anos depois do processo daquilo que diz o Estatuto. Segundo, porque o processo não está a ser dirigido pela Comissão Eleitoral eleita em Assembleia. Quer os estatutos, quer os regulamentos da ordem, o regulamento geral, quer o regulamento eleitoral, rezam que o processo é dirigido por uma Comissão Eleitoral eleita em Assembleia de Médicos. E, de facto, houve essa Assembleia, mas a Comissão Eleitoral eleita nessa Assembleia depois, em bloco, solicitou demissão. Por que desta solicitação? Eles argumentam, está em carta até, e aquilo que eu li dos seus argumentos é que alegaram interferência excessiva da direção da bastonária que está a cessar no processo. O que era esperado era que, nessa conformidade, e o que é regulamentar, se fizesse um novo processo eleitoral de uma nova comissão eleitoral. Teria de acontecer uma nova... eleição de uma nova comissão eleitoral. Em Assembleia de Médicos? Em Assembleia. Isso não aconteceu. Foi nomeado uma presidente de comissão eleitoral, nomeada pela bastonária. Portanto, o processo não está a correr bem. Os médicos Domingos Cristóvão e Jeremias Agostinho denunciam a tendência da exclusão de muitos profissionais do processo de eleição. Jeremias Agostinho acrescenta mesmo que, se as coisas continuarem como estão, o processo poderá ser impugnado. Há aquela tendência de que aqueles que não têm pago as cotas estão excluídas de participarem na votação. Mas é uma regra imposta pelo próprio Estatuto, não? É uma regra imposta pela direção que vai cessar agora. O que é que o Estatuto da Ordem prevê? O Estatuto da Ordem diz que todos os médicos, em pleno gozo do regulamento do Estatuto, devem participar na votação. Se passar um ano sem pagar as cotas, deve ser notificado e 3 meses depois de receber a notificação por escrito e este médico não apresentar-se ou não liquidar as cotas, então tem uma sanção. As sanções são várias, começam com a demonstração, censura, até a expulsão. Se este médico for, por exemplo, anulada a sua inscrição, aí ele perde a possibilidade de votar. Angola tem aproximadamente 12 mil médicos e, segundo a última atualização da Comissão Eleitoral, nós temos apenas 967 médicos que fazem parte dos cadernos eleitorais que foram divulgados. Luanda, com aproximadamente 7 mil médicos, nesse momento só constam dos cadernos eleitorais de Luanda 620 médicos. Ora, o grosso todo não vai participar do processo eleitoral. Qualquer médico pode solicitar uma impugnação deste processo em função deste impedimento. Olha, depois há outras situações, como por exemplo a própria questão das candidaturas. Durante a apresentação das candidaturas foram-se exigindo os requisitos que não fazem parte nem do Estatuto, nem do regulamento eleitoral. Inclusive há um médico da província de Cabinda que também apresentou a sua candidatura. Eu, pelo menos, não vi motivos para ela ser excluída e foi excluída. E essa equipa já recorreu ao tribunal. Ou seja, estamos a ir para um processo que a qualquer altura poderemos ser surpreendidos com a impugnação em função do processo que foi interposto por esta equipa. A ORMED, Ordem dos Médicos, não realiza eleições desde 2019, facto que preocupa os profissionais da classe. Entre as prioridades, os 4 candidatos que concorrem ao cargo de bastonário em substituição da médica Elisa Gaspar concordam com a necessidade de resgatar a dignidade e o respeito pela classe médica
primar por uma gestão transparente, bem como fazer uma aposta maior na formação e qualificação profissional dos médicos. E dos mais de 10 mil médicos inscritos na Ordem dos Médicos de Angola, até o momento apenas 1.398 podem votar. A informação foi avançada pela Comissão Nacional Eleitoral. O atraso na entrega dos cadernos eleitorais criou alguns constrangimentos na campanha para a eleição do novo bastonário da Ordem dos Médicos de Angola. Em conferência de imprensa realizada esta terça-feira em Luanda, a Comissão Eleitoral informou que os acontecimentos dos dias 28, 29 e 30 de julho levou a que o processo começasse de forma tímida. Uma campanha eleitoral iniciada um tanto quanto tímida devido aos problemas sociais que se viveu naquela semana, isso encurtou em grande parte os dias em que os candidatos teriam direito. Então, houve esta obrigatoriedade. É elegível, é observado no próprio regulamento eleitoral, porque a fixação definitiva dos cadernos eleitorais tem que ser 30 dias antes do pleito eleitoral. Como houve este aditamento do calendário eleitoral, que as eleições só vão acontecer a dia 26 de setembro, então esta é a última semana para podermos receber os cadernos eleitorais daquelas províncias que ainda não o enviaram e também para receber as reclamações para a fixação definitiva dos cadernos eleitorais. Estamos dentro do prazo, está a ser feito consoante o regulamento eleitoral da Ordem dos Médicos de Angola. Concorrem ao cargo de bastonário da Ordem dos Médicos de Angola Pedro Rosa, Euridice Xongolola, Jovita André e Manuela Sande. A eleição deve acontecer no dia 26 de setembro e dos mais de 10.500 médicos registados na Ordem, até o momento, apenas 10% destes estão aptos a votar. Para informar que, atualmente, temos na inscrição da Ordem dos Médicos um número de médicos nacionais, 10.671 médicos. 10.671 médicos. Destes 10.000, temos as províncias que mandaram seus cadernos eleitorais, fazendo um total de 1.388 médicos legíveis até o dia de hoje. Estamos em atualização. As províncias que praticamente enviaram seus cadernos eleitorais. Temos a província da Lunda Norte, com 55 médicos legíveis, a província do Zaire, com 3 médicos legíveis, a província do Huambo, com 90 médicos legíveis, a província da Huila, com 6 médicos legíveis, a província de Malange, com 94 médicos legíveis, a província de Luanda, com 950 médicos legíveis, a província do Kwanza Sul, com 31 médicos legíveis, a província do Mochico, com 34 médicos legíveis, a província do Mochico Leste, com 2 médicos legíveis, a província do Namibe, com 9 médicos legíveis, a província da Lunda Sul, com 34 médicos legíveis, a província de Cabinda, com 25 médicos legíveis, a província do Cunene, com 65 médicos legíveis. Vão poder votar para eleger o bastonário da Ordem dos Médicos de Angola médicos angolanos que gozam de direitos estatutários. As autoridades sanitárias em Cabinda apelam à população para a observação de mais cuidado com as doenças que surgem na época chuvosa, que já começou. Manter os cuidados higiênicos durante o período é uma das recomendações para se evitar doenças. 15 de agosto é o período indicado para o início da época chuvosa. A chegada deste período torna-se motivo de preocupação para algumas famílias devido ao surgimento de algumas doenças, como é o caso da malária e diarreias.
Algumas donas de casa entendem que evitar águas paradas, dormir debaixo de mosquiteiro, ferver água antes de beber são algumas das medidas a ter em conta para se prevenir de doenças que surgem durante a época chuvosa. Não acumular o lixo no quintal, não deixar as águas paradas no quintal, tapar bem os baldes com água, evitar a sujidade. Devemos dormir por debaixo dos mosquiteiros, porque sem mosquiteiro, principalmente nós aqui neste bairro, tem muitos mosquitos. A época chuvosa é uma época que nós sabemos que é bem perigosa e traz muitas doenças como a malária, paludismo e etc. E o conselho que eu deixo a ter sobre os cuidados, ou os cuidados a ter sobre essa época, é evitar águas paradas, fazer o uso constante de mosquiteiros, higienização a casa, fazer limpeza ao máximo nos arredores, no bairro, capinar, evitar pneus com as águas paradas próximas de casa. Chegou a época chuvosa e com ela o mal-estar para algumas famílias, sobretudo aquelas que vivem próximo das valas de drenagem. Ver as casas inundadas é uma grande preocupação. O outro problema é o aumento de mosquitos, que causa o surgimento de vários casos da malária. Nós aqui, o que está a provocar muitos mosquitos é a vala. Essa vala aqui provoca muitos mosquitos aqui. Antes o governo metiam aqui muito gasóleo na vala, mas já nunca mais meteram gasóleo. E nós aqui estamos a passar mal com mosquitos. A Comissão do Bairro não faz nada, nunca vi nada da Comissão do Bairro se preocupar em limpar as valas ou orientar para limpar as valas, nunca vimos. As autoridades sanitárias aconselham as famílias a terem mais cuidado nesta época, porque muitas doenças surgem e as crianças são as mais afetadas. Tendencialmente, esta época, em termos de gestão hospitalar, os casos aumentam. Daí que a prevenção é sempre melhor. Sobretudo, os tutores, as mães, os pais devem evitar que as crianças tomem banho nos charcos em função da corrente das descargas pluviométricas, porque ainda temos, infelizmente, muito lixo, ainda temos comportamentos, vamos assim dizer, negativos de defecar ao ar livre, e a corrente das águas levam as fezes para os rios e esses focos de concentração de água. Estamos preparados, sobretudo com antipalúdicos, e vamos oferecer gratuitamente também mosquiteiros. Autoridades sanitárias em Cabinda apelam à população a ter mais cuidado durante a época chuvosa devido ao surgimento de algumas doenças. São as notícias no Girassol Jornal. Veja no próximo bloco o arranque da TICAD em Tóquio e ainda o melhor do desporto. O Girassol Jornal volta já a seguir. De regresso à informação, começam a partir desta quarta-feira os trabalhos na cidade de Yokohama, que acolhe a 9ª edição da Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento Africano TICAD. A plataforma multilateral que busca soluções para os grandes desafios do continente africano vai mobilizar até sexta-feira delegações de alto nível e representantes do universo empresarial. As discussões temáticas do encontro vão basear-se em 3 pilares centrais, como a sociedade, paz e estabilidade e economia, com foco em questões ligadas às parcerias público-privadas, à juventude e mulheres, à integração regional e ao fortalecimento da conectividade dentro e fora de África. Em solo nipônico está o presidente em exercício da União Africana e chefe de Estado angolano, João Lourenço. Em Yokohama, João Lourenço vai co-presidir com o primeiro-ministro anfitrião Shigeru Ishiba aos trabalhos desta nova edição da TICAD, uma iniciativa lançada pelo governo japonês em 1993 como forma de fortalecer a parceria com a África, vista como futuro centro de crescimento do mundo. Em nome de África, enquanto presidente da União Africana, Angola vai juntar-se à iniciativa como entidade co-organizadora ao lado do Japão e de organismos internacionais como a ONU, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e o Banco Mundial.
O objetivo principal da TICAD 9 é a cocriação de soluções aos desafios que a África e a comunidade internacional enfrentam e fortalecer a cooperação com o continente africano com vista a reforçar a governação mundial. Segundo as autoridades japonesas, o evento terá um enfoque particular no desenvolvimento econômico da África, considerando que nos últimos 10 anos o foco da cooperação evoluiu de áreas como saúde básica e infraestrutura para iniciativas voltadas para o crescimento econômico sustentável. Tóquio acolheu o evento inaugural em 1993, seguindo-se os de 1998 e 2003, enquanto o continente africano já foi contemplado por 2 vezes através das cidades de Nairobi, no Quênia, em 2016 e Tunis, na Tunísia, em 2022. A edição deste ano acontece na cidade de Yokohama, no Japão. Olhamos a seguir para o Fórum da Mulher Rural. A soberania alimentar depende do contributo da mulher no meio rural, que tem impactado a comunidade com a sua resiliência na produção agrícola. O governador do Huambo, Pereira Alfredo, reconhece o papel desta franja social como verdadeiras guardiãs da sustentabilidade na vida comunitária. O governante falava na abertura do 12º Fórum Nacional da Mulher Rural, que acontece na província do Huambo. O encontro tem como objetivo valorizar o papel da mulher nas comunidades, promovendo a troca de experiências e estratégias para o reforço da inclusão social e econômica. Honrados pela confiança que nos brindam em escolherem a nossa província para acolher este evento. Isto simboliza bastante para nós, porquanto a nossa província precisa de visitas como as vossas para nos ajudarem a caminhar, porquanto reconhecemos que ainda somos uma obra em curso. E a sua construção deve contar com o empenho, com a dedicação e com o auxílio das entidades nacionais, mas também com a nossa capacidade local. Queremos que esse fórum seja um fórum de inclusão, um fórum de solidariedade e um fórum do progresso. A província do Huambo, coração do Planalto Central de Angola, é uma terra rica em história, cultura e potencialidades humanas. Com uma população predominantemente jovem e rural, destaca-se na sua vocação agrícola, sendo uma das principais regiões produtoras de bens alimentares do nosso país. E a Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, em representação do Presidente da República, João Lourenço, afirmou que a mulher no meio rural é vista como garante da segurança alimentar. Em que nos preparamos para celebrar os 50 anos da independência nacional, posso afirmar com segurança que o tema eleito para a realização do presente fórum, empoderamento da mulher no meio rural, mecanização e inovação para a transformação sustentável da agricultura, é não só bastante oportuno, mas também e sobretudo muito desafiante. Hoje, o mundo reconhece que a mulher no meio rural ocupa um papel preponderante na produção dos mais diversos produtos alimentares, indispensáveis para uma cadeia alimentar saudável e segura para as populações. A sua importância é inegável, especialmente quando consideramos que as mulheres no meio rural representam 19% de toda a população angolana e 52% da população do meio rural. O Fórum da Mulher Rural, que arrancou hoje na província do Huambo. E terminou hoje a conferência sobre a justiça militar nos 50 anos de independência de Angola. O comunicado final destacou a necessidade de reforma da legislação penal e processual e a extensão da jurisdição para matérias de fórum administrativo militar.
Faz a abertura da conferência que teve início nesta segunda-feira o Procurador-Geral da República, Hélder Fernando Pitagros, que falou do percurso da Justiça Militar angolana. Para o encerramento da conferência que aconteceu nesta terça-feira, 4 painéis estiveram em evidência, nomeadamente a Justiça Militar e Estado Democrático e de Direito, Justiça Militar à luz da Constituição de Angola de 2010, a importância da codificação da Justiça Militar Autónoma e, finalmente, o tema sobre as linhas orientadoras da reforma da legislação penal processual. Terminada a apresentação dos temas, a conferência produziu as seguintes recomendações. A linha A. Necessidade de reforma da legislação penal e processual penal militar. A extensão da jurisdição militar para matérias do foro administrativo militar. Modernização dos serviços com vista a dar resposta às novas formas de criminalidade. Digitalização dos serviços. Estudo da criminalidade através de estatística para melhorar a atividade de prevenção à criminalidade e cooperação com órgãos de preparação combativa. Desenvolvimento e implementação de uma base de dados informatizada para facilitar a comunicação entre os órgãos da Justiça Militar. Maior investimento na formação e capacitação contínua dos magistrados e técnicos de justiça. Criação de condições para ingresso de mais magistrados, de modo a dar respostas efetivas aos desafios da Justiça Militar. Melhorar as infraestruturas e condições de trabalho para desempenho cabal das atribuições dos órgãos de Justiça Militar. O porta-voz da conferência, o Tenente-Coronel Florentino Inácio, no momento da leitura do comunicado final, disse que se precisa da atuação adequada sobre a legislação militar. A conferência constatou com preocupação o facto da legislação pertinente sobre a Justiça Militar estar paralisada para a sua aprovação há bastante tempo, por falta de atuação adequada das autoridades competentes para a sua ratificação. Durante o encerramento desta conferência foram entregues os certificados de participação e os respectivos brindes e foram igualmente entregues pelo Vice-Procurador Militar da República, Filomeno Otávio Benedito, menções honrosas a Dino Matros, Hélder Pitagros e outras entidades. Assistência a pessoas com necessidades especiais. Projeto com sede em Jerusalém. Em destaque. É tempo para a atualidade desportiva. A Seleção Nacional Sénior Masculina de Basquetebol continua a projetar os quartos de final do Afrobasket 2025, que decorre em Angola desde o dia 12 deste mês. O pavilhão gimo-desportivo do Spitec foi palco de mais uma sessão de treinos da Seleção Nacional com grande foco na recuperação física dos atletas. O conjunto angolano continua sem queixas, ou melhor, sem nenhum jogador no departamento clínico. Os 12 atletas estão como começaram esta edição do Afrobasket 2025. O técnico Pepe Clarós subscreveu o estádio de prontidão dos representantes angolanos para os quartos de final da prova. Sempre há risco de que pode haver alguma lesão num treino forte como vamos a fazer hoje, mas isto temos que assumir porque o que não podemos é deixar que passem os dias somente esperando. Temos que manter essa intensidade que nos ha levado até aqui e até incrementar se é possível. Questionado se tinha alguma preferência em relação ao adversário nos quartos de final, o espanhol Pepe Clarós foi categórico ao dizer que, nesta altura, a preferência de qualquer seleção é ser forte e consistente em todos os aspectos, porquanto qualquer seleção que estará nos quartos de final virá muito forte. Todos são difíceis, todos são complicados, todos têm a sua problemática, todos vão a vir. Nada te van a dar, nada, todo tens que conseguir depois de muita luta e nós temos de mostrar que podemos lutar. Agora há que demonstrar que temos que fazê-lo outra vez. Quanto à disposição dos 11 vezes
campeões da África. Claros frisou que o grupo está completo. No entanto, sublinhou a importância de lutar contra as limitações mentais. Eu penso que não há nenhum jogador com nenhuma limitação. Mas também estamos num momento que se um jogador tem uma limitação, tem que jogar com limitações. Ou seja, isto é já... ¿Qué quieres? ¿Estar dormindo quinta-feira em tua casa? Aqui as limitações te las ficas na tua cabeça. Se tu opinas que tens dor, o dor está lá. Se tu opinas que estás cansado, tua cabeça pensa que estás cansado. Eu penso que tens que jogar com o que tenhas. Recordo que Angola terminou a fase de grupos no último sábado com vitória frente à seleção do Sudão do Sul, somando 3 vitórias e 6 pontos no primeiro lugar do grupo C. É importante salientar que Angola é a única seleção do grupo C que ainda continua na competição. A seleção de Cabo Verde derrotou a Tunísia por 87-54 e vai defrontar Angola nos quartos de final do Afrobasket. O jogo teve um bom início por parte dos dois conjuntos. O selecionador nacional de futebol, Pedro Gonçalves, garantiu que Angola não teve uma boa prestação no CHAN e mostrou-se insatisfeito quanto ao balanço sobre a participação dos palancas negras na competição. Depois da participação no CHAN, que decorre na Tanzânia, Uganda e no Quênia, em que a seleção nacional terminou na 4ª posição do Grupo A, com 4 pontos, fruto de 2 derrotas, uma vitória e um empate, chegou o momento do balanço da competição. O selecionador nacional Pedro Gonçalves mostrou-se insatisfeito com a prestação dos palancas negras. Segundo o técnico português, Angola poderia ter feito mais. Eu considero que, no genérico, a nossa participação nesta edição do CHAN, e o CHAN não se resume só à fase final, porque a fase final é preciso chegar à fase final, e pelos vistos já houve alturas em que Angola não chegou à fase final, foi honrosa e satisfatória. Tiramos daqui bastantes proveitos e, portanto, vamos continuar a trabalhar. Este é o meu entendimento, esta é a minha perspectiva. Sempre a foi, mesmo quando com os AFA já fomos campeão e bicampeões, CAN, na última edição, fizemos uma prestação bastante meritória e assim sempre foi a minha perspectiva. Pedro Gonçalves garantiu também que o CHAN serve para catapultar os jogadores com o objetivo de chegarem à seleção principal, uma vez que não trabalha com 2 matrizes na seleção nacional. Nós não temos uma ideia, uma matriz para trabalhar a seleção principal e depois uma matriz para trabalhar o CHAN. Porquê? Porque entendemos que o CHAN é um meio de desenvolvimento de jogadores para chegar à seleção principal. Portanto, os jogadores têm que adquirir um conjunto de conteúdos, de competências e de ser proporcionados a esses meios para que depois, quando chegam e são recrutados para a seleção principal, também deem a resposta e estão à vontade. Portanto, isso é bom, isso é de valorizar, porque quando os jogadores chegam na próxima data FIFA, os que forem elencados e recrutados, vão se sentir naturalmente confortáveis e não um peixe fora d'água, agora não estou na minha seleção. Está dentro da seleção, é um elemento construtivo para essa seleção. Recordo que os palancas negras vão virar as baterias para o apuramento ao Campeonato do Mundo de 2026, tendo em conta a data FIFA do mês de setembro. A juventude do Conselho de Igrejas Cristãs em Angola, JUCICA, reuniu durante 5 dias mais de 1000 jovens das 21 províncias do país para participar na 8ª edição da Aldeia Ecuménica. O evento terminou também com a eleição do novo diretor-geral da JUCICA. A província do Icolibengo foi o lugar escolhido para acolher a 8ª edição do acampamento nacional da JUCICA, Aldeia Ecuménica. O secretário-geral do SICA, reverendo Vladimir Agostinho, afirmou que um dos objetivos deste encontro foi instruir os jovens cristãos. A fim de serem capacitados, instruídos, um programa que tem o apoio do Fundo das Nações Unidas para as Populações, que aposta seriamente na juventude em matérias de saúde reprodutiva,
matérias de igualdade de género e também preocupados com a questão da cidadania, o patriotismo, a questão de matérias ligadas à educação cívica e moral, ligadas a histórias bíblicas, instruções bíblicas. Os jovens estiveram aqui durante 4 ou 5 dias para estas fortes reflexões. Também tiveram momentos de animações, tiveram momentos de reflexões e também foram feitos aqui vários aconselhamentos. Sob o lema Jusica, uma herança de valores cultivando raízes e construindo pontes para o futuro, Eva Bernardo, membro da Igreja Comunidade Menonita em Angola, disse que a experiência foi positiva. Foi uma boa experiência, por acaso. Tivemos alguma dificuldade, mas não são esta dificuldade que vai nos enfraquecer, né? E espero repetir, de agora em diante, estar a participar e dar o meu contributo como jovem da comunidade menonita em Angola. A reverenda Jolinda Teca fala da necessidade do resgate dos valores. Há toda a necessidade de olharmos seriamente para os atos ou os factos que acontecem nos nossos dias, e a juventude é chamada aqui a continuar a preservar a vida, preservar os bens públicos, não é? Aquilo que realmente foi adquirido com muito sacrifício. O encontro da juventude cristã, que teve a duração de 5 dias, culminou também com a eleição do novo diretor-geral da Jusica. Manuel Chivinda apresentou as prioridades para o seu mandato. Pretendemos nós priorizar a mediação entre os jovens com entidades, instituições que podem, de certa forma, ajudar os jovens que têm ideias promissoras para financiamento de projetos, para capacitação em formações técnico-profissionais. Queremos também, de certa forma, criar um ambiente certeiro de que os jovens possam falar sem nenhum medo daquelas que são as principais preocupações que os inquietam, como a questão do desemprego, como a questão da falta de habitação. Já a diretora cessante, Laurina Bernardo, afirmou que durante os 4 anos que esteve à frente da organização, enfrentou vários desafios. Dos últimos 4 anos, os maiores desafios que nós encontramos são os de atender às necessidades básicas que os jovens enfrentam nas comunidades, principalmente na questão ligada ao desemprego, à habitação, ao acesso à educação de qualidade. A seguir, passagem por Jerusalém, o apoio a crianças e jovens com necessidades especiais. E ainda a atualidade internacional que acontece logo depois do intervalo. Até já. Bem-vindo de volta. Os serviços de emergência da Nigéria resgataram 25 sobreviventes de um naufrágio que aconteceu no estado de Sokoto, quando um barco com cerca de 50 pessoas virou. O assunto domina o compacto internacional. Que estavam no barco, 25 ainda são dadas como desaparecida pelas autoridades. Nesta terça-feira, a Agência Nacional de Gerenciamento de Emergências da Nigéria disse que as 25 desaparecidas podem estar mortas. Até a manhã de hoje, nenhum corpo havia sido recuperado, segundo o comunicado da instituição. A embarcação que virou no último domingo transportava mulheres, crianças e motorizadas para o mercado de Goronio, um centro de produtos alimentares. As autoridades do Estado, em referência, afirmaram que os esforços de resgate foram prejudicados pelas fortes correntes de água de uma barragem próxima. 1.149 pessoas morreram em Espanha durante a onda de calor que durou entre 3 e 18 de agosto, segundo informação da agência Lusa. As estimativas são do Instituto de Saúde Pública espanhol Carlos III, que atribui as mortes às altas temperaturas. A onda de calor de Espanha, registrada entre 3 e 18 de agosto, é considerada a maior e mais longa desde 1975, segundo o líder do governo espanhol, Pedro Sánchez. O número de mortes este ano cresceu, se comparado ao de 2024, quando foram registradas 1.011 mortes por razões atribuídas às temperaturas.
A onda de calor das últimas semanas coincidiu também com grandes incêndios florestais no país, que afetam várias áreas, tendo ardido até o momento mais de 370 mil hectares. O governo britânico afirmou nesta terça-feira que os líderes europeus estão a avaliar sanções adicionais para aumentar a pressão sobre o presidente russo, Vladimir Putin, como parte de um esforço mais amplo para acabar com a guerra na Ucrânia, de acordo com a agência Reuters. A fonte refere que a chamada coalizão dos voluntários, que se reuniu virtualmente hoje, concordou que as suas equipas de planeamento se reuniriam com colegas dos Estados Unidos nos próximos dias para avançar nos planos de garantias de segurança para a Ucrânia. As delegações também discutiriam planos para se preparar para o envio de uma força de segurança se as hostilidades terminassem. A possibilidade de novas sanções para pressionar Moscovo é levantada depois de o presidente dos Estados Unidos ter recebido seu homólogo da Ucrânia e outros líderes europeus, bem como o secretário-geral da OTAN, para discutir as garantias de segurança para Kiev. O encontro sucedeu à reunião entre Donald Trump e o seu homólogo russo, Vladimir Putin. O Qatar pediu ao governo de Israel que dê uma resposta rápida e positiva à proposta de cessar-fogo já aceite pelo Hamas. Apesar de pressionar por resposta, o Qatar diz que os israelitas estão a analisar a posição do grupo palestiniano. O Ministério dos Negócios Estrangeiros, Qatar, afirmou que não havia informações de prazos específicos, mas garantiu que as autoridades israelitas estavam a analisar a resposta do Hamas. A proposta é considerada quase idêntica a uma anterior apresentada pelo enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, e aceita por Israel. O Qatar afirma que a proposta atual é o melhor que pode ser oferecido neste momento e a melhor opção possível para pôr fim ao derramamento de sangue do povo palestiniano perante a escalada israelita, e sublinhou que se as partes não conseguirem chegar a um acordo, poderá haver uma catástrofe humanitária ainda mais grave no enclave palestiniano. A proposta apresentada pelo Qatar, Egito e Estados Unidos prevê um cessar-fogo de 60 dias, um aumento do afluxo de ajuda humanitária, bem como a libertação dos reféns israelitas em 2 fases, na primeira das quais 10 reféns vivos em troca de 150 prisioneiros palestinianos. O acordo inclui também a entrega pelo Hamas dos restos mortais dos reféns que morreram em cativeiro. Israel insiste que não alterou a sua política e continua a exigir a libertação imediata de todos os reféns, vivos ou mortos, mantidos em cativeiros pelo Hamas, de acordo com os princípios estabelecidos pelo governo de Benjamin Netanyahu, que é pôr fim à guerra. Israel exige também o desarmamento imediato do Hamas, além da desmilitarização da faixa de Gaza, do controle israelita do perímetro do enclave e da criação de um governo que não seja do Hamas ou da autoridade palestiniana e que coexista em paz com Israel. As autoridades israelitas garantem que se está na última fase decisiva contra o Hamas e que não será deixado nenhum refém para trás. A guerra, iniciada em outubro de 2023, provocou, até os últimos dados, 62.064 mortos, na maioria civis, e mais de 156 mil feridos, além de milhares de desaparecidos. Em Israel existe uma fundação que apoia crianças, adolescentes e jovens com necessidades especiais, sobretudo a síndrome de Down e a de espectro autista. Visitamos a Fundação Salva, em Jerusalém, e falamos com o rabino fundador e escritor israelita, Kalma Samuels. O concerto é nos Estados Unidos, mas a banda de pessoas com deficiência é israelita. Já participou de diversos concertos e concursos musicais, inclusive o da Eurovisão em 2019. O desempenho destes jovens com necessidades especiais é fruto de uma fundação israelita, a Shalva, que no hebraico quer dizer paz ou tranquilidade. O centro da fundação está sediado em Jerusalém e do qual eles fazem parte. Cada sorriso neste lugar é sinónimo de superação. Deficiências cognitivas, muitas delas congénitas, trazem a este centro, o maior de Israel, centenas de famílias de várias partes do mundo. É o caso da colombiana Haya Bisker. A filha Débora nasceu com síndrome de Down. Neste lugar encontrou apoio e a orientação que precisava para aceitar a condição de ser mãe de uma criança com necessidades especiais. Em Israel está fundada sobre valores muito importantes. Um deles é a empatia e o cuidado por o próximo.
e especialmente das pessoas mais débeis da sociedade. A única forma que a gente pode ter sucesso como sociedade é cuidando dos mais débeis. É uma coisa que está bem fundada em Israel, tanto com as vítimas das guerras, como com as pessoas com alguma discapacidade. Hoje está nas vestes da embaixadora social da Fundação Shalva. E a pequena Débora segue a receber assistência no centro. A Fundação Shalva foi criada pelo rabino Kalma Samuels e a esposa dele. Estudei por muitos anos, virei um rabino, e eu pensava que isso seria a minha vida. Casar com a minha esposa querida, ter uma filha e um belo filho saudável. Mas aos 11 meses ele tomou uma vacina defeituosa. Isso nos afetou e também afetou a muitas outras pessoas. Outras famílias encontraram apoio e suporte no centro. A Fundação Shalva existe há mais de 35 anos. Atende 2.000 pessoas por semana e tem mais de 400 profissionais. 500 jovens, entre os 16 e os 21 anos, trabalham aqui como voluntários. Também as integra na sociedade. Gostava de dizer que o que estamos a abordar não é a teoria, é real e afeta cada comunidade. Não há comunidade que não tenha este assunto. É uma questão que não podemos ver ignorada e devemos reconhecer que não se trata só de ajudar uma criança, mas ajudar uma família, porque as famílias é que constituem as sociedades. A associação vive de doações e de verbas do Estado. São 60% dos padrinhos e benfeitores e 40% do Estado. Vários padrinhos da causa dedicam não só dinheiro, como também tempo ao projeto da Fundação. Uma destas pessoas é o atleta olímpico Or Simpson, que doou ao centro o kimono com o qual participou das Olimpíadas do Rio de Janeiro e foi medalha de bronze no judo. O centro está localizado num bairro de alto padrão e foi equipado com uma quadra polidesportiva, uma piscina com água termal semi-olímpica, onde mães e filhos fazem atividades juntos, um parque infantil no terraço e outro no resto do chão. Um projeto que levou muitos anos a ser edificado e cuja estrutura faz a diferença na vida de muitas famílias, com pequenos príncipes e princesas que encontraram neste lugar uma segunda casa. É a Fundação Shalva, em Jerusalém. A reportagem completa você acompanha na próxima edição do Domingo Notícias. Tenha um bom resto de terça-feira e uma semana produtiva e tranquila. Boa noite. Fiquem